O motor do sedã importado de Renan roncou baixo, um som abafado pelo isolamento acústico de última geração, antes de silenciar completamente. O contraste era violento. De um lado, o couro legítimo e o painel de nogueira de seu carro. Do outro, uma estrada de terra batida que parecia esquecida pelo tempo e pelo progresso. Renan desligou a ignição, mas suas mãos continuaram apertando o volante. Seus olhos estavam fixos na figura à frente e o que ele via desafiava a lógica da sua existência privilegiada. Ali estava a Adriana. A mesma Adriana que todas as manhãs cruzava o hall de entrada de sua cobertura luxuosa, com um uniforme impecável e um bom dia quase inaudível. Mas ali, sob o sol implacável da tarde, ela não era a funcionária invisível. Ela era uma muralha humana. Estava de pé à porta de uma casa de barro cujas paredes exibiam rachaduras que pareciam feridas abertas. 3 crianças estavam agarradas a ela, como pequenos náufragos num mar de miséria. Renan abriu a porta do carro. O calor o atingiu como um golpe físico. Ao dar o primeiro passo, sentiu a poeira fina e avermelhada cobrir o brilho de seus sapatos, italianos, feitos sob medida em Milão. Cada passo em direção àquela construção precária parecia um movimento em direção a um mundo que ele, em sua arrogância de milionário, acreditava não existir mais. Adriana não se moveu. O bebê em seus braços choramingou baixo, e as 2 meninas mais velhas esconderam os rostos em suas saias gastas. Os olhos de Beetlejuice, Adriana geralmente baixos e obedientes, estavam arregalados. Não era apenas surpresa. Era o terror de quem vê o último refúgio ser invadido. Ela sabia que fora descoberta. O segredo que ela carregava como um escudo à sua realidade brutal estava agora exposto sob a luz crua do sol. Senhor Renan, a voz dela saiu como um sussurro quebrado, cortando o silêncio da estrada deserta. Eu posso explicar. Por favor, não me demita. Eu imploro. Eu preciso desse emprego. Renan parou a 3 metros dela. Ele sentiu o peso do seu terno azul marinho, uma peça que custara mais do que o rendimento anual de uma família média, e, subitamente, sentiu-se ridículo. Ele olhou para as crianças. Estavam sujas, descalças, com roupas que eram pouco mais que trapos remendados. O bebê no colo de Adriana, Davi, olhava para Renan com uma curiosidade inocente que o desarmou. As 2, Beatriz e Júlia, tremiam de medo. Elas viam em Renan não um salvador, mas uma ameaça ao homem de terno que poderia tirar o pão da mesa delas. Há quanto tempo você mora aqui, Adriana? Perguntou Renan. Sua voz saiu mais rouca do que ele pretendia. Desde que comecei a trabalhar para o senhor. 2 anos. Respondeu ela, apertando o bebê contra o peito. 2 anos. O número ecoou na mente de Renan como um veredito. Durante 730 dias, aquela mulher limpou seus chãos de mármore, organizou suas abotoaduras de ouro e preparou seu café gourmet, para depois enfrentar 2 horas de ônibus e uma caminhada, na poeira para dormir num lugar que ameaçava desabar a qualquer chuva. E ele nunca perguntara. Nunca notara o cansaço nos olhos dela ou a pressa em sair para não perder a última condução. Para ele, ela era apenas uma engrenagem eficiente na sua vida perfeita. Onde está o pai delas? Ele questionou, tentando entender como o mundo permitia tal desamparo. Não há pai, Adriana disse com uma firmeza gélida que nasceu da necessidade de sobrevivência. Nunca houve. Sou eu, senhor. Apenas eu. E eu dou conta. Eu juro que dou conta. Nunca faltei. Nunca deixei nada por fazer. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, abrindo caminhos na poeira que o vento soprava. Renan sentiu um enojo profundo, não de Adriana, mas de si mesmo. Ele construíra impérios, fechara negócios globais e orgulhava-se de sua visão estratégica, mas fora cego para a tragédia que ocorria diariamente sob o seu próprio teto. Renan levantou a mão, pedindo silêncio. Ele precisava pensar. Olhou para a casa de barro. Viu um pedaço de pano velho servindo de cortina e uma lata de tinta servindo de banco. Aquilo não era uma casa. Era um grito de socorro mudo.
Você não vai perder o emprego, Adriana, disse ele, sua voz agora carregada de uma determinação nova. Na verdade, você não volta para cá hoje. Ele pegou o celular e ligou para sua assistente executiva. Quero um apartamento, mobiliado 2 quartos num bairro seguro e perto de uma boa escola pública. Quero as chaves em 2 horas. Não discuta o preço. Apenas faça. Adriana olhava para ele sem entender. Senhor, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, Adriana. É um acerto de contas, interrompeu Renan. Pela primeira vez em 2 anos, eu estou vendo você. Realmente vendo. Agora, pegue o que for essencial. Estamos saindo daqui. Enquanto ela entrava na casa para recolher o pouco que possuía, tudo o que tinham cabia numa única sacola de pano. Renan ficou olhando para o horizonte. Ele percebeu que sua fortuna, até aquele momento, fora apenas um número. Agora, ela teria um propósito. A paragem seguinte foi num grande centro comercial. Renan queria que o recomeço fosse completo. Ao entrarem na loja de departamentos, o contraste foi novamente chocante. O ar-condicionado gelado e as luzes brilhantes faziam as crianças recuarem, intimidadas. Júlia, a pequena de 5 anos, segurava a mão da mãe com tanta força que os dedos estavam brancos. Escolham o que quiserem, disse Renan às meninas. Roupas, sapatos, brinquedos, tudo. Foi ali que Renan viu a magia acontecer. Júlia encontrou um vestido rosa com pequenas flores. Ela o abraçou contra o peito como se fosse feito de seda preciosa. Posso, mamãe? Perguntou em um sussurro. Com o aceno positivo de Renan, o sorriso que se abriu no rosto da menina foi a coisa mais brilhante que ele já vira em toda a sua vida de luxos. Beatriz, a mais velha, era diferente. Ela tocava os tecidos com uma reverência triste, como se esperasse que alguém aparecesse para dizer que aquilo não era para ela. Ela carregava a maturidade precoce de quem teve que crescer rápido demais para ajudar a mãe. Renan aproximou-se dela. Pode me chamar de Renan, Beatriz. E sim, você pode escolher o que gostar. Não precisa ter medo. Enquanto Adriana era levada por uma vendedora para escolher roupas dignas, Renan ficou sentado com o bebê Davi no colo. O pequeno adormeceu, confiando naquele estranho de terno caro. Renan sentiu o peso leve do bebê e uma promessa formou-se em seu peito. Aquele menino nunca saberia o que era dormir com fome novamente. O apartamento que a assistente encontrara era simples, mas para Adriana e as filhas era um palácio. Quando as chaves giraram na fechadura e as luzes se acenderam, revelando camas com lençóis limpos, uma geladeira abastecida e um ambiente seguro, o silêncio dominou o local. Adriana caminhou até a cozinha tocando no balcão de granito, como se quisesse ter certeza de que não era uma miragem. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou, virando-se para ele com os olhos marejados. Porque eu fui um patrão terrível, Adriana. Eu tratei você como uma ferramenta, não como uma pessoa. Eu não posso apagar os últimos 2 anos, mas posso garantir que os próximos sejam diferentes. Renan não parou por aí. Ele formalizou o emprego de Adriana com um salário justo e benefícios. Ele pessoalmente foi à escola pública do bairro para garantir a matrícula de Beatriz e Júlia, comprando cadernos, mochilas e uniformes. Ele queria que elas entrassem naquela escola sentindo-se iguais a qualquer outra criança. Os meses passaram e a transformação foi profunda. Não apenas para Adriana, mas principalmente para Renan. Ele tornou-se uma presença constante. Não era mais o patrão, era o amigo, o conselheiro. Ele descobriu que Beatriz amava ler e encheu o quarto dela de livros. Descobriu que Júlia tinha um talento nato para o desenho e garantiu que ela tivesse os melhores materiais. Na empresa, Renan mudou tudo. Ele criou um departamento de bem-estar social para seus funcionários, entendendo que por trás de cada crachá havia uma história, muitas vezes de luta e sacrifício. Sua fortuna começou a circular, transformando a vida de dezenas de famílias. Anos depois, ao ver Beatriz formar-se como professora e Júlia ingressar na faculdade de design, Renan olhou para trás e lembrou-se daquela estrada de terra. Ele percebeu que naquele dia, ele não salvou apenas Adriana e seus filhos.
Na verdade, foram eles que o salvaram. Eles o resgataram da frieza do dinheiro e o devolveram à beleza da humanidade. A história de Renan e Adriana tornou-se um exemplo de que a verdadeira riqueza não se acumula em cofres, mas se espalha em atos de justiça e empatia. Renan finalmente entendeu que o valor de um homem não está no que ele possui, mas na diferença que ele faz na vida de quem cruza o seu caminho. Conta para mim aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou para você. Eu leio tudo, e aproveita também para me contar de qual cidade você está nos acompanhando. Se essa história te fez refletir, deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.